Capitão Benuico ouviu atentamente e pareceu grato pelo interesse demonstrado, e, embora com um meneio de cabeça e suspiros que revelavam sua pouca fé na eficácia de quaisquer livros sobre luto como o seu, anotou os nomes daqueles que ela recomendou e prometeu adquiri-los e lê-los. Quando a noite terminou, Amy não pôde deixar de se divertir com a ideia de ter vindo a Lime para pregar paciência e resignação a um jovem que nunca havia visto antes, nem pôde deixar de temer, em reflexões mais sérias, que, como muitos outros grandes moralistas e pregadores, ela tivesse sido eloquente em um ponto em que sua própria conduta não suportaria uma análise minuciosa. Anne e Henrietta, encontrando-se as primeiras do grupo na manhã seguinte, concordaram em passear até o mar antes do café da manhã. Foram às areias observar o fluxo da maré que uma brisa sudeste fina trazia com toda a grandeza que uma costa tão plana permitia. Elogiaram a manhã, glorificaram-se no mar, solidarizaram-se com o deleite da brisa fresca e silenciosa, até que Henrietta repentinamente recomeçou com: "Ah, sim, estou plenamente convencido de que, com pouquíssimas exceções, o ar do mar sempre faz bem. Não há dúvidas de que foi de grande utilidade ao doutor Shirley após sua doença na primavera do ano passado. Ele declara que a vinda a Lime por um mês lhe fez mais bem do que todos os medicamentos que tomou, e que estar sempre perto do mar o faz sentir-se jovem novamente. Agora, não posso deixar de pensar que é uma pena que ele não viva inteiramente à beira-mar. Acredito que seria melhor para ele deixar o percross completamente e se estabelecer em Lime. Não é verdade, Anne? Não concorda comigo que esta é a melhor coisa que ele poderia fazer, tanto para si quanto para Shirley. Ela tem primos aqui, sabe, e muitos conhecidos, o que a tornaria mais alegre. Estou certo de que ela ficaria feliz em ir para um lugar onde pudesse ter assistência médica à mão, caso ele tivesse outra crise. De fato, considero bastante melancólico que pessoas tão excelentes como o Dr. Yasha Shirley, que fizeram bem durante toda a vida, estejam passando seus últimos dias em um lugar como o Percross, onde, exceto nossa família, parecem isolados do mundo. Gostaria que seus amigos lhe propusessem isso. Eu realmente acho que eles deveriam. E, quanto à obtenção de uma dispensa, não haveria dificuldade em sua idade e com seu caráter. Minha única dúvida é se algo poderia persuadi-lo a deixar sua paróquia. Ele é extremamente rigoroso e escrupuloso em suas noções, e excessivamente escrupuloso, devo dizer. Não acha, Anne, que está sendo excessivamente escrupulosa? Não considera um ponto de consciência bastante equivocado quando um clérigo sacrifica sua saúde em prol de deveres que podem ser igualmente bem desempenhados por outra pessoa? E em Lime também, a apenas 17 milhas de distância, ele estaria suficientemente perto para ouvir, caso as pessoas achassem que havia algo a reclamar. Anne sorriu mais de uma vez para si mesma durante este discurso e entrou no assunto, tão pronta para fazer o bem ao se identificar com os sentimentos de uma jovem quanto de um jovem, embora aqui fosse um bem de padrão inferior, pois o que poderia ser oferecido senão a concordância geral? Ela disse tudo o que era razoável e apropriado sobre o negócio, sentiu que as reivindicações do Dr. Shirley mereciam repousar como deveriam, viu como era muito desejável que ele tivesse um jovem ativo e respeitável como vigário residente, e foi até cortês o suficiente para insinuar a vantagem de tal vigário residente ser casado. Eu gostaria, disse Henrietta, muito satisfeita com sua companhia, eu gostaria que Lady Russell morasse em Uppercross e fosse íntima do doutor. Tirei. Sempre ouvi falar da Lady Russell como uma mulher de grande influência sobre todos. Eu sempre a considero capaz de persuadir qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Temo-a, como já lhe disse, tema bastante, porque ela é muito inteligente, mas a respeito-a imensamente e gostaria que tivéssemos uma vizinha como ela em Uppercross. Anne divertiu-se com a maneira de Henrietta ser grata, e também com o fato de o curso dos acontecimentos e os novos interesses de Henrietta terem colocado sua amiga em favor de qualquer membro da família Musgrove. Ela só teve tempo, no entanto, para uma resposta geral e um desejo de que outra mulher como ela estivesse em Uppercross, antes que todos os assuntos cessassem repentinamente, ao ver Louisa e o capitão Wentworth vindo em sua direção. Eles também vieram para um passeio até que o café da manhã estivesse prestes a ser servido, mas Louisa, lembrando-se imediatamente de que precisava comprar algo em uma loja, convidou todos a voltarem com ela para a cidade. Todos estavam à sua disposição. Quando chegaram aos degraus que levavam para cima, a partir da praia, um cavalheiro, que se preparava para descer naquele mesmo instante, gentilmente recuou e parou para lhes dar passagem. Eles subiram e passaram por ele, e, ao passarem, o rosto de Anne chamou sua atenção, e ele a olhou com um grau de admiração sincera, ao qual ela não pôde ser indiferente. Ela parecia notavelmente bem, seus traços muito regulares e bonitos, com o viço e a frescura da juventude restaurados pelo vento fino que havia soprado em sua pele e pela animação do olhar que também havia produzido.
Era evidente que um cavalheiro completo em seus modos, admirava excessivamente. O capitão Wentworth voltou-se para ela instantaneamente, de uma forma que demonstrou ter notado o que ela fez. Ele lançou-lhe um olhar momentâneo, um olhar de brilho, que parecia dizer: aquele homem está impressionado com a senhora, e até mesmo eu, neste momento, vejo algo como Anne Elliot novamente. Após acompanhar Louisa em seus negócios e demorar-se um pouco mais, retornaram à estalagem e Anne, ao passar rapidamente de seu quarto para a sala de jantar, quase esbarrou no mesmo cavalheiro que saía de um apartamento vizinho. Ela havia antes conjecturado que ele fosse um estranho como eles, e determinou que um noivo de boa aparência, que estava passeando perto das duas estalagens quando eles voltaram, deveria ser seu servo. Tanto o mestre quanto o homem, estando de luto, corroboraram a ideia. Agora estava comprovado que ele pertencia à mesma hospedaria que eles, e este segundo encontro, por mais breve que fosse, também demonstrou, pela expressão do cavalheiro, que ele a achava muito bela e pela presteza e propriedade de suas desculpas, que era um homem de maneiras extremamente refinadas. Ele aparentava ter cerca de 30 anos e, embora não fosse bonito, possuía uma aparência agradável. Anne sentiu que gostaria de saber quem ele era. Eles haviam quase terminado o café da manhã, quando o som de uma carruagem, quase o primeiro que ouviram desde que entraram em Lime, atraiu metade do grupo para a janela. Era uma carruagem de cavalheiros, um currículo, mas apenas contornando o pátio da cavalariça para a porta da frente, alguém devia estar de partida. Era conduzido por um servo em luto. A palavra currículo fez Charles Musgrove saltar, para que pudesse compará-lo com o seu. O criado de luto despertou a curiosidade de Anne, e os seis estavam reunidos para observar, quando o proprietário do currículo foi visto saindo da porta em meio às reverências e gentilezas da família, tomando seu lugar para partir. Ah! Exclamou o capitão Wentworth instantaneamente, e com meio olhar para Anne, é o próprio homem que acabamos de cruzar. As senhoritas Musgrove concordaram e, tendo todas gentilmente observado-o até onde podiam na colina, retornaram à mesa do café da manhã. O garçom entrou na sala logo em seguida. Por favor, disse o capitão Wentworth imediatamente, pode nos dizer o nome do cavalheiro que acabou de sair? Sim, senhor, um SR. Elliot, um cavalheiro de grande fortuna, chegou ontem à noite de Sidmouth. Ouso dizer que o senhor ouviu a carruagem enquanto jantava, e que ela segue agora para Crewkerne, a caminho de Bath e Londres. Elliot. Muitos haviam se olhado, e muitos haviam repetido o nome antes que tudo isso fosse concluído, mesmo com a rapidez inteligente de um garçom. Abençoe-me, exclamou Mary. Deve ser nosso primo, deve ser nosso SR. Elliot, deve mesmo. Charles, Anne, não é mesmo? Em luto, como deve estar o SR. Elliot, que extraordinário. Na mesma estalagem que nós. Anne, não seria o nosso SR. Elliot, o próximo herdeiro de meu pai? Por favor, senhor, voltando-se para o garçom, o senhor não ouviu, o servo dele não disse se ele pertencia à família Kellynch. Não, senhora, ele não mencionou nenhuma família em particular, mas disse que seu mestre era um cavalheiro muito rico e que seria um baronete algum dia. Aí está. Percebe? Exclamou Mary em êxtase, exatamente como eu disse. Herdeiro de Sir Walter Elliot. Eu tinha certeza de que isso aconteceria caso fosse assim. Pode ter certeza de que essa é uma circunstância que seus empregados se encarregam de divulgar por onde quer que ele vá. Mas, Anne, imagine só que extraordinário. Gostaria de tê-lo observado mais. Gostaria que tivéssemos sabido a tempo quem era, para que pudesse ter sido apresentado a nós. Que pena que não tenhamos sido apresentados. Você acha que ele tinha a fisionomia de Elliot? Mal o olhei, estava observando os cavalos, mas creio que ele tinha algo do semblante dos Elliot. Pergunto-me como as armas não me chamaram a atenção. Ah, o sobretudo estava pendurado sobre o painel, ocultando as armas. De fato, caso contrário, tenho certeza de que as teria observado, assim como a livraria, se o criado não estivesse de luto, ter-se-ia reconhecido pela livraria. Considerando todas essas circunstâncias extraordinárias, disse o capitão Wentworth, devemos considerar que foi um arranjo da providência que a senhora não fosse apresentada a seu primo. Quando conseguia a atenção de Mary, Anne tentava, discretamente, convencê-la de que seu pai e o SR. Elliot não mantinham, há muitos anos, relações que tornassem desejável a tentativa de uma apresentação. Ao mesmo tempo, porém, era uma secreta satisfação para si mesma ter visto seu primo e saber que o futuro proprietário de Kellynch era, sem dúvida, um cavalheiro e demonstrava bom senso.
Ela não mencionaria, sob nenhuma circunstância, ter encontrado com ele pela segunda vez. Felizmente, Mari não prestou muita atenção ao fato de terem passado perto dele em seu passeio anterior, mas ela teria se sentido bastante prejudicada por Annie ter, de fato, esbarrado nele no corredor e recebido suas desculpas muito polidas, enquanto ela nunca esteve perto dele. Não, aquela pequena entrevista de primos deveria permanecer um segredo perfeito. Certamente, disse Mari, mencionará nosso encontro com o SR. Elliot na próxima vez que escrever para Bato. Acredito que meu pai certamente deveria saber disso, por favor, mencione tudo sobre ele. Anne evitou uma resposta direta, mas foi justamente a circunstância que ela considerou não apenas desnecessária de ser comunicada, mas também algo que deveria ser suprimido. Ela sabia a ofensa que seu pai havia sofrido muitos anos atrás, suspeitava da participação específica de Elizabeth nisso e que a ideia do SR. Elliot sempre produzia irritação em ambos era indubitável. Mary nunca escreveu para Bato. Todo o trabalho de manter uma correspondência lenta e insatisfatória com Elizabeth recaía sobre Anne. O café da manhã havia terminado há pouco, quando foram reunidos pelo capitão Isaac Arville e pelo capitão Benwick, com quem haviam combinado fazer sua última caminhada por Lyme. Eles deveriam partir para o Percross a 1 hora e, enquanto isso, estariam todos juntos e ao ar livre o máximo de tempo possível. Anne viu o capitão Benwick se aproximando dela assim que todos estavam na rua. A conversa da noite anterior não o desmotivou a procurá-la novamente e caminharam juntos por algum tempo, conversando como antes sobre o SR. Scott e Lord Byron, e ainda tão incapazes como antes, e tão incapazes quanto quaisquer outros dois leitores, de pensar exatamente da mesma forma sobre os méritos de ambos, até que algo provocou uma mudança quase geral entre o grupo, e, em vez do capitão Benwick, ela teve o capitão Arville ao seu lado. Senhorita Elliot, disse ele, falando em voz baixa, a senhora fez uma boa ação ao fazer aquele pobre rapaz falar tanto. Gostaria que ele pudesse ter essa companhia com mais frequência. Sei que é ruim para ele ficar confinado como está, mas o que podemos fazer? Não podemos nos separar. Não, disse Anne, isso eu posso facilmente acreditar ser impossível, mas com o tempo, talvez. Sabemos o que o tempo faz em todos os casos de aflição, e o senhor deve se lembrar, capitão Arville, que seu amigo ainda pode ser chamado de jovem enlutado apenas no verão passado, entendo. Ah, é verdade, com um profundo suspiro somente junho. É, talvez, não conhecido por ele tão cedo. Somente na primeira semana de agosto, quando ele voltou do cabo, recém-promovido a grappler. Eu estava em Plymouth, recebendo notícias dele, ele enviou cartas, mas o grappler estava sob ordens para Portsmouth. Lá, a notícia deveria segui-lo, mas quem a contaria? Eu não. Eu preferiria ter sido enforcado no mastro. Ninguém conseguiu fazê-lo, mas aquele bom sujeito apontando para o capitão Wentworth. O Laconia havia chegado a Plymouth na semana anterior, não havia perigo de que fosse enviado ao mar novamente. Ele aproveitou a oportunidade para o restante, redigiu o pedido de licença, mas, sem esperar a resposta, viajou noite e dia até chegar a Portsmouth, remou até o grappler naquele instante e nunca deixou o pobre sujeito por uma semana. Foi isso que ele fez, e ninguém mais poderia ter salvo o pobre James. Pode pensar, senhorita Elliot, se ele é querido por nós. Anne refletiu sobre a questão com perfeita decisão e respondeu tanto quanto seu próprio sentimento conseguia realizar, ou quanto dele parecia capaz de suportar, pois ele estava muito emocionado para renovar o assunto e, quando voltou a falar, foi sobre algo totalmente diferente. Ah, Arville opinou que seu marido já teria caminhado o suficiente até chegar em casa, o que determinou a direção do último passeio do grupo. Eles os acompanhariam até a porta de casa, então retornariam para iniciar sua própria caminhada. Por todos os seus cálculos, havia apenas tempo para isso, mas, ao se aproximarem do Cobb, houve um desejo tão geral de caminhar por ele mais uma vez. Todos estavam tão inclinados, e Louisa logo se tornou tão determinada que a diferença de um quarto de hora, descobriu-se, não faria diferença alguma, assim, com todas as despedidas gentis e todas as amáveis trocas de convites e promessas que se pode imaginar, eles se separaram do capitão e das Arville em sua própria porta e ainda acompanhados pelo capitão Benwick, que parecia se apegar a eles até o fim, prosseguiram para fazer as devidas despedidas ao Cobb. Anne encontrou o capitão Benwick novamente aproximando-se dela. Os mares azuis escuros de Lord Byron não poderiam deixar de ser evocados por aquela visão, e ela lhe dedicou toda a sua atenção enquanto isso foi possível. Logo, foi forçado a seguir outro caminho.
Havia muito vento para tornar a parte alta do novo cubo agradável para as senhoras, e elas concordaram em descer os degraus para a parte inferior, e todas estavam contentes em descer a íngreme escadaria de forma tranquila e cuidadosa, exceto Louisa, ela precisava ser saltada por ela pelo capitão Wentworth. Em todos os seus passeios, ele precisava ajudá-la a saltar as cancelas, a sensação era deliciosa para ela. A dureza do pavimento para seus pés o tornou menos disposto na ocasião presente, ele o fez, no entanto. Ela desceu em segurança e, imediatamente, para demonstrar sua alegria, subiu os degraus para ser jogada novamente. Ele a aconselhou contra isso, considerando o risco muito grande, mas não. Ele argumentou e conversou em vão. Ela sorriu e disse: Estou decidida a fazê-lo. Ele estendeu as mãos. Ela foi precipitada por meio segundo. Caiu no calçamento do Lower Cove e foi encontrada sem vida. Não havia ferida, nem sangue, nem hematoma visível, mas seus olhos estavam fechados. Ela não respirava, seu rosto era como a morte. O horror do momento para todos que estavam ao redor. O capitão Wentworth, que a havia amparado, ajoelhou-se com ela em seus braços, contemplando-a com um rosto tão pálido quanto o dela, em uma agonia silenciosa. Ela está morta. Ela faleceu. Gritou Mary, agarrando o marido e contribuindo com seu próprio horror para torná-lo imóvel, e, em outro momento, Henrietta, sucumbindo à convicção, também perdeu os sentidos e teria caído nos degraus, se não fossem o capitão Benwick e Anne, que a agarraram e sustentaram entre eles. Não há ninguém para me ajudar? Foram as primeiras palavras que escaparam do capitão Wentworth, em um tom de desespero, como se toda a sua força tivesse se esvaído. Vá até ele, gritou Anne, por favor, vá até ele. Eu posso apoiá-la pessoalmente. Deixe-me vá até ele. Esfregue as mãos, esfregue as têmporas, aqui estão sais, tome-os, tome-os. O capitão Benwick obedeceu, e Charles, no mesmo instante, desvencilhando-se da esposa, ambos estavam com ele, e Louisa foi erguida e amparada com mais firmeza entre eles, e tudo foi feito conforme Anne havia sugerido, mas em vão, enquanto o capitão Wentworth, cambaleando contra a parede para se apoiar, exclamou na mais amarga agonia. Meu Deus! Seu pai e sua mãe. Um cirurgião, disse Anne. Ele captou a palavra, pareceu despertá-lo de imediato e, dizendo apenas, verdade, verdade, um cirurgião neste instante, já se afastava, quando Anne sugeriu com entusiasmo. Capitão Benwick, não seria melhor para o Capitão Benwick? Ele sabe onde encontrar um cirurgião. Todos os que eram capazes de pensar sentiram a vantagem da ideia, e em um instante tudo foi feito em momentos rápidos. O Capitão Benwick entregou a pobre figura cadavérica inteiramente aos cuidados do irmão e partiu para a cidade com a maior rapidez. Quanto ao infeliz grupo deixado para trás, dificilmente se poderia dizer qual dos três, que estavam completamente racionais, sofria mais: o capitão Wentworth, Anne ou Charles, que, sendo realmente um irmão muito afetuoso, debruçava-se sobre Louisa com soluços de tristeza e só conseguia desviar os olhos de uma irmã para ver a outra em estado tão insensível, ou para testemunhar as agitações histéricas de sua esposa, pedindo-lhe ajuda que ele não podia dar. Anne, comparecendo com toda a força e zelo, e com o pensamento que o instinto lhe fornecia, a Henrietta ainda tentava, em intervalos, sugerir conforto aos outros, tentava acalmar Mary, animar Charles, atenuar os sentimentos do capitão Wentworth. Ambos pareciam buscar nela orientações. Anne, exclamou Charles, o que faremos a seguir? O que, em nome de Deus, deve ser feito em seguida? Os olhos do capitão Wentworth também estavam voltados para ela. Não seria melhor levá-la para a estalagem? Sim, tenho certeza. Leve-a gentilmente para a estalagem. Sim, sim, para a estalagem, repetiu o capitão Wentworth, comparativamente mais calmo e ansioso por fazer algo. Eu mesmo a carregarei. Musgrove, cuide dos demais. Neste momento, a notícia do acidente já havia se espalhado entre os trabalhadores e barqueiros próximos ao cove e muitos se reuniram perto deles, para serem úteis, caso necessário, ou, pelo menos, para desfrutar da visão de uma jovem morta, ou melhor, de duas jovens mortas, pois a notícia se mostrou duas vezes mais interessante do que a primeira. A alguns dos mais bonitos desses bons indivíduos, Henrietta foi confiada, pois, embora parcialmente reanimada, estava completamente indefesa, e, dessa forma, Anne caminhando ao seu lado e Charles cuidando de sua esposa, partiram, refazendo com sentimentos indizíveis o caminho que, tão recentemente e com o coração tão leve, haviam percorrido. Eles não haviam deixado Cove quando os Sarvilles os encontraram. O capitão Benwick fora visto sobrevoando a casa deles, com uma expressão que indicava algo errado, e eles partiram imediatamente, informados e direcionados ao local enquanto passavam.
Embora o capitão Arville estivesse chocado, ele recuperou os sentidos e os nervos que poderiam ser imediatamente úteis, e um olhar entre ele e sua esposa decidiu que deveria ser feito. Ela deve ser levada à casa deles, todos devem ir à casa deles, e aguardar a chegada do cirurgião Las. Eles não dariam ouvidos a escrúpulos, ele era obedecido, todos estavam sob seu teto, e enquanto Louisa, sob a direção da Saar, Arville era conduzida para cima e instalada em sua própria cama, assistência, tônicos e restauradores eram fornecidos por seu marido a todos que necessitavam. Louisa havia aberto os olhos uma vez, mas logo os fechou novamente, sem aparente consciência. Esta